E se uma das maiores mestras espirituais de todos os tempos não fosse quem lhe disseram que era? E se a história de fé, cuidadosamente elaborada pela igreja, tivesse deixado alguém de fora? Alguém cuja sabedoria tinha o poder de mudar tudo? Por séculos, Maria Madalena foi pintada como a pecadora arrependida, a mulher caída, aquela a quem Jesus perdoou. Mas e se isso for apenas um fragmento da verdade? Um papel editado, projetado não apenas para esconder quem ela realmente era, mas quem você é? Sob camadas de doutrina e dogma, jaz outra Madalena, uma que era tudo menos uma figura secundária, como a igreja quis que você acreditasse. Uma mestra divina, a peça que faltava e que manteve a humanidade cega por milhares de anos. Mas a voz de Madalena ainda sussurra através de evangelhos proibidos e textos ocultos. Nesses fragmentos, ela fala da ascensão da alma, da liberdade das forças das trevas e de um caminho para Deus que começa não em templos ou sacerdotes, mas em você. Então, por que a história dela foi reescrita? Por que o seu sagrado número 13, o número ligado ao seu nome e aos ciclos da lua, foi deliberadamente transformado em um presságio de infortúnio? Talvez porque a verdade que ela carregava, uma verdade de equilíbrio, de união e de lembrança, ainda tenha o poder de despertar a humanidade. Lá no fundo, algo em você sempre soube que a história oficial de Madalena nunca foi a verdade completa. Porque, às vezes, a verdade não pode ser dita. Ela só pode ser sentida. É por isso que você está aqui. E talvez você esteja começando a recordar a história real que foi escondida de você. Prepare-se enquanto revelamos os fragmentos dos ensinamentos ocultos de Madalena. A sabedoria que a igreja lutou por séculos para suprimir. Exploraremos a visão que ela carregava de uma união divina há muito esquecida. E descobriremos por que sua presença e mensagem importam hoje mais do que nunca. O que você está prestes a ouvir. Não é apenas mais uma história sobre Madalena. É um espelho, e nesse espelho você pode vislumbrar a peça que faltava, não apenas na história de Cristo, mas na sua própria alma. Para compreender Maria Madalena, primeiro precisamos retroceder muito além dos vitrais e sermões que moldaram sua imagem, porque a figura que lhe ensinaram a ver não é a que os primeiros seguidores de Jesus conheceram. Nos evangelhos oficiais, Madalena é apresentada como uma mulher da qual 7 demônios foram expulsos. Ela aparece em momentos cruciais, de pé, junto à cruz, quando quase todos os discípulos fugiram, observando onde Jesus foi colocado e sendo a primeiríssima testemunha da ressurreição. Só isso deveria fazê-lo hesitar. Se ela era verdadeiramente insignificante, porque todo o evangelho concorda que foi ela a primeira a vê-lo? Antes de Pedro, antes de João, antes de qualquer um dos outros. Mas fora do cânone, em textos gnósticos ocultos por séculos, outro quadro emerge. No Evangelho de Maria, um manuscrito enterrado nas areias do Egito e redescoberto em 1896, Madalena é retratada não como uma pecadora arrependida, mas como a discípula que compreendia profundamente os ensinamentos de Jesus. Nesse relato, é Maria, não Pedro, quem conforta os outros com palavras de sabedoria oculta. Após a partida do mestre, o Evangelho de Filipe vai ainda mais longe. Ele fala de Maria como a companheira de Jesus e sugere uma proximidade que despertou ressentimento entre os discípulos homens. Estas não são palavras de uma figura marginal. Elas não são meros traços de uma autoridade silenciada. São os fios ocultos de uma comunhão divina. Mas por que a igreja a apagaria? Para responder a isso, devemos olhar para as correntes de poder nos primeiros séculos. O cristianismo não nasceu como uma fé única e unificada. Era uma tempestade de visões concorrentes. Alguns grupos viam a salvação como obediência à autoridade. Outros, como os gnósticos, viam a salvação como conhecimento, como o despertar da centelha divina interior. A voz de Maria Madalena alinhava-se mais com estes últimos. Suas palavras, preservadas nos fragmentos do Evangelho de Maria, descrevem visões da ascensão da alma, como ela deve confrontar poderes que tentam mantê-la vinculada e como a libertação vem através do conhecimento interior. Estas eram ideias perigosas. Para uma igreja em ascensão que buscava controle, uma mulher proclamando que a verdadeira autoridade vem de dentro, que você não precisava de sacerdotes ou hierarquias rígidas para alcançar Deus. Até seu número foi invertido. Madalena foi lembrada em algumas tradições como a 13ª apóstola, aquela além dos 12, que carregava uma sabedoria que os outros não podiam conter. O seu M inicial é também a 16ª letra do alfabeto. Os antigos honravam o 13 como um número sagrado, ligado aos ciclos lunares, meses ocultos e ao divino feminino. Mas, com o tempo, seu número foi demonizado. Sexta-feira 13 tornou-se um presságio de infortúnio. 13 tornou-se o número a temer. Na verdade, nunca foi o número das trevas. Tratava-se de transformação, um código secreto apontando de volta, para o poder feminino que tentaram enterrar. Madalena não representa apenas uma ameaça à história linear, ela personifica o princípio feminino perdido,
o equilíbrio para a autoridade masculina de Pedro e da igreja institucional. Nela, vemos não apenas uma discípula, mas um símbolo vivo da gnose, do conhecimento oculto, de uma espiritualidade que se recusa a ser enjaulada ou controlada. E assim, ao longo dos séculos, ela foi redefinida, de mestra divina a prostituta, de apóstola a penitente, de portadora de sabedoria a símbolo de pecado e mera figura secundária. Mas, como lembramos em todos os nossos vídeos, a verdade tem um jeito de sobreviver, seja em fragmentos de pergaminho, em tradições sussurradas ou nas perguntas inquietas de buscadores como você. A verdadeira pergunta é esta: quais eram exatamente seus ensinamentos ocultos? O que havia de tão radical, tão libertador, que teve de ser apagado da história? A resposta não mudará apenas sua perspectiva, ela pode transformar sua realidade. Para descobrir os ensinamentos ocultos de Madalena, temos de ler nas entrelinhas da história e ouvir os sussurros dos textos que sobreviveram em fragmentos. No Evangelho de Maria, os discípulos estão em desespero após a partida de Jesus. Eles temem o mundo, as autoridades e o futuro. Mas é Maria quem se levanta e fala. Ela lhes conta uma visão da alma ascendendo através de reinos, libertando-se das correntes que a prendem. Ela descreve a jornada não como obediência a leis, mas como uma libertação interior. O Filho do Homem está dentro de vós, ela declara. Madalena não se referia a um templo, um ritual ou algo mediado por sacerdotes, mas habitando o seu próprio ser. Esta é a essência do seu ensinamento. A salvação não é dada por poderes externos, ela é recordada através da gnose, o conhecimento interior. E Madalena torna isso ainda mais claro com um aviso que teria abalado as fundações da igreja primitiva. Ela diz aos discípulos: não estabeleçais regras além das que vos designei, e não deis uma lei como o legislador, para que não sejais constrangidos por ela. Em outras palavras, não construam uma religião de controle, não substituam a verdade viva por regras e dogmas. Esta era uma linguagem perigosa, em um mundo que já caminhava para a hierarquia e o império. Imagine quão radical isso era na época. Uma mulher proclamando que a autoridade divina não é algo entregue por bispos ou imperadores, mas algo que você já carrega. Que a alma mesma pode ascender, pode confrontar as forças do medo, ignorância e desejo, e passar além delas para a liberdade e a luz. E quanto àqueles 7 demônios que o cânone diz que Jesus expulsou dela, o Evangelho de Madalena os reformula não como seres monstruosos, mas como condições interiores, vestimentas egóicas que a alma deve descartar: desejo, ignorância, medo, arrogância, cobiça. Estes são os demônios que nos cegam. O ego pode usar a alma como uma capa, fingindo ser o mestre, mas a alma sabe melhor. A alma reconhece o ego, enquanto o ego não pode reconhecer a alma. E é por isso que a visão de Madalena é tão poderosa. Ela fala da ascensão da alma, de deixar para trás as correntes que a prendem. Ao longo do caminho, essa alma deve confrontar poderes que se levantam para desafiá-la. Eles perguntam: para onde vais? Pertences a nós? Estás presa? Mas a alma, fortalecida pelo conhecimento, responde com a verdade que não pode ser silenciada. Eu nunca estive presa, eu sou livre. Seu ensinamento não era sobre fé cega, era sobre gnose, conhecimento direto, despertar interior. A lembrança do que você já é, e sempre foi. Não é de admirar que os discípulos homens a tenham resistido. No Evangelho, o próprio Pedro a desafia. Ele falou realmente em particular com uma mulher e não abertamente a nós. Devemos nos virar e ouvi-la? Sua pergunta pinga suspeita, até mesmo ciúme, mas Levi a defende. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente ele a conhecia completamente e a amava mais do que a nós. Aqui reside o coração do conflito. Madalena representava um caminho de empoderamento que contornava a hierarquia, que destruía o monopólio da autoridade. E a história nos mostra o que acontece com aqueles que desafiam. Instituições construídas sobre o controle, eles são silenciados, reescritos, reduzidos. Mas se você ouvir atentamente, ainda pode ouvir sua voz, uma voz lembrando de que o reino não é algum lugar para onde você vai. É algo para o qual você desperta. O papel oculto de Madalena não era apenas sobre ensinamentos, era sobre encarnação, vivendo como o equilíbrio para uma visão espiritual fraturada. E esta era a única verdade que eles mais temiam, a única verdade que eles nunca quiseram que você entendesse. Maria Madalena era mais do que apenas uma discípula, ela era um símbolo, uma encarnação viva de algo que o mundo sempre lutou para aceitar, o princípio do sagrado feminino. A igreja primitiva elevou Pedro como a rocha da autoridade, a fundação do poder externo. Seu caminho era estrutura, obediência e hierarquia, mas Madalena encarnava outro caminho, o caminho do conhecimento interior, da intimidade com o divino, da gnose. Essas duas forças nunca deveriam ser inimigas. Elas deveriam equilibrar uma a outra, masculino e feminino, exterior e interior, lei e sabedoria. Mas o que acontece quando você silencia um lado da equação? Você perde a harmonia, você cria desequilíbrio, e esse desequilíbrio moldou todo o curso da religião ocidental. O Evangelho de Filipe sugere a proximidade de Madalena com Jesus. Ela é chamada de sua companheira, um termo que na língua original
Sugere parceria, alguém que compartilha teus mistérios. Isso não é apenas intimidade do coração, é a intimidade da alma. Madalena não estava simplesmente aprendendo com Jesus. Ela era um espelho de seus ensinamentos e um vaso da mesma verdade. Algumas tradições gnósticas falam até da câmara nupcial, um rito sagrado que simboliza a união das energias masculina e feminina, que leva à iluminação espiritual. Para os não iniciados, isso foi mal interpretado como escândalo. Mas para os gnósticos, era Cristo e Madalena encarnando o equilíbrio divino. Christosofia, sabedoria e luz em sagrada união. Não um detalhe romântico, mas uma verdade cósmica, de que apenas quando o masculino e o feminino permanecem juntos, a humanidade pode ascender à totalidade. E a linhagem de Madalena não começou com Jesus. Suas vestes vermelhas, seu frasco de alabastro, sua presença como sacerdotisa ligam-na a um fluxo de sabedoria muito mais antigo. Ela ecoa as sacerdotisas do útero de Inanna na Suméria e de Ísis no Egito. A cor vermelha simbolizava a força vital, a criação e os mistérios do útero. O frasco de alabastro que ela carregava, como os vasos sagrados das sacerdotisas antes dela, era um símbolo de iniciação e transformação. Assim como seu sagrado número 13 a marcava, como uma portadora de sabedoria oculta e a presença viva do divino feminino. Madalena tem sido lembrada há muito tempo em tradições místicas como uma sacerdotisa da rosa, uma portadora de ensinamentos onde corpo e espírito, sexualidade e santidade não estão em conflito, mas em união. Mas para as autoridades posteriores, isso era perigoso. Uma mulher como igual espiritual, uma mulher como reveladora de mistérios ocultos, uma mulher que carregava ecos de tradições da deusa. No coração do cristianismo, isso minava o sistema deles. Então, eles reescreveram sua história, e lentamente a Madalena da Gnose tornou-se a Madalena do arrependimento. Sua própria identidade tornou-se invertida. De uma mestra da libertação, ela tornou-se um símbolo de pecado. Da primeira testemunha da ressurreição, tornou-se um conto de advertência. Isso não foi um acidente, foi teologia como política, foi história reescrita por aqueles que venceram a batalha pelo poder. Mas sua presença oculta nunca desapareceu completamente. Em círculos esotéricos, em tradições místicas, Maria Madalena continuou a surgir como um símbolo de sabedoria, como a noiva perdida, como aquela que carregava o que a igreja apagou. Alguns até diziam que ela era a face feminina do próprio Cristo, a parte de sua divindade que não poderia existir sem ela, pois na crença antiga, nenhum deus ou salvador era completo sem sua contraparte. Aquela que espelhava e equilibrava sua luz. Filosoficamente, ela encarna o caminho da experiência direta. Ela lembra-o de que o divino não é algo lá fora, a ser adorado à distância. É algo que você deve provar dentro de seu próprio ser. E como Madalena, você também deve confrontar as vozes que lhe dizem: quem és tu para reivindicar tal autoridade? Quem és tu para falar do divino? Sua história é a sua história. A luta entre conformidade e autenticidade, entre autoridade externa e verdade interior, entre esquecer quem você é e lembrar. Mas o apagamento de Madalena nunca foi total, porque ela representa algo arquetípico, algo eterno. E arquétipos não podem ser apagados. Eles só podem ser enterrados até o momento em que você se lembra. Então, como você leva esses ensinamentos ocultos, esses fragmentos da voz de Madalena, para a sua própria vida? A verdade é que sua mensagem nunca foi sobre memorizar doutrinas. Ou escrituras, Ney. Era sobre transformação através da consciência, através da lembrança e da encarnação da luz de Cristo. A visão de Maria da ascensão da alma não era apenas um conto místico, era um mapa. Cada obstáculo que a alma enfrentava representava algo que você enfrenta todos os dias, as vozes do medo, da dúvida, do desejo, do controle. Essas vozes dizem: tu pertences a mim, tu estás presa, tu não podes ascender. Mas a sabedoria de Madalena oferece uma resposta diferente. Uma quietude desafiadora, uma lembrança que sussurra: eu nunca estive presa, eu sou livre. Quantas vezes em sua própria vida você se sentiu acorrentado pela expectativa, silenciado pelo medo, ou sobrecarregado por histórias que não eram verdadeiramente suas? E como seria olhar essas forças nos olhos e dizer: eu nunca estive presa? Madalena também nos lembra que a liberdade requer clareza, especialmente quando se trata de desejo. Ela ensinou que a alma veste o ego como uma vestimenta, e que o ego não pode ver a alma. É por isso que tantas manifestações falham. Tentamos manifestar a partir da carência, da fome do ego por mais dinheiro, status e coisas. Mas a carência apenas alimenta o ego. Não a alma. O caminho de Madalena pede que você libere essas carências, que deixe o ego afrouxar seu aperto para que o que se manifeste através de você esteja alinhado com o propósito da sua alma, não com suas distrações. E como você sabe quando está alinhado? Madalena nos dá a chave. Veja Deus com o olho do seu coração, não com a mente que duvida, não com os olhos que enganam, mas com o coração que vê além de toda ilusão. Seu coração possui a visão da alma. Quando você olha através desse olho, começa a perceber o bem diretamente, vivo dentro de você. Então, hoje à noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: onde ainda estou presa?
Que carências estão se disfarçando de verdade e posso começar a ver através do olho do meu coração, em vez disso? Esta é a reflexão de Madalena para você. Não uma lista de verificação, não uma prática rígida, mas uma pergunta viva. Você escolherá lembrar? Porque a sabedoria de Madalena não é apenas história. É um espelho que revela que o caminho dela é o seu caminho, que a libertação dela é a sua libertação. E se você quiser ir ainda mais fundo nesses ensinamentos ocultos, se você sente o chamado para afastar mais das camadas que a igreja apagou, eu preparei um e-book gratuito, Escaping the Illusion: A Gnostic Guide to Mastering Reality. É uma porta de entrada para as mesmas ideias que a própria Madalena viveu e ensinou. Você pode baixar sua cópia através do link na descrição. Maria Madalena nunca deveria ser esquecida, ela nunca deveria ser reduzida a um único rótulo, uma única história, uma única sombra do seu verdadeiro eu. Ela era uma mestra, uma visionária, uma portadora de sabedoria, que não apenas ameaçava os poderes de seu tempo, mas os poderes de hoje. Porque sua mensagem é perigosa para todos que lucram com o seu esquecimento. Seus ensinamentos ocultos lembram-no de que a verdade não pode ser possuída por instituições que a centelha do divino. Não espera apenas em templos ou livros, ela espera em você. Porque quando você finalmente entende que nunca esteve preso, que ninguém pode controlá-lo, você também percebe por que sua voz foi silenciada por tanto tempo. Apesar de todos os esforços para silenciá-la, a sabedoria de Madalena ainda chama. Através dos séculos, sua voz perdurou em fragmentos, em sussurros, nas correntes ocultas da memória. Mas a verdadeira jornada não é sobre ela, é sobre você. Seus ensinamentos podem ter sido apagados, mas sua verdade permanece. Nas perguntas de buscadores como você, e essas perguntas são sementes. Sementes de liberdade, sementes de lembrança. A mensagem de Madalena nunca foi sobre medo ou controle, mas sobre ver através da ilusão. E além dessa ilusão jaz a verdade. É você quem possui esse mesmo poder. Ela guardou o silêncio tempo suficiente. Agora é a sua hora de lembrar e recuperar seu poder. E como a voz de Madalena se levanta novamente através de você, que você nunca esqueça, a verdade não pode ser apagada. Se esta exploração agitou algo em você, tire um momento para compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Suas palavras podem tornar-se parte da lembrança, ajudando outros, neste mesmo caminho, a ver o que eles também carregam dentro de si. E se você sente o chamado. Para continuar caminhando mais fundo nesses mistérios, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em The Gnostic Eye. A cada semana revelamos mais da sabedoria que estava oculta, mais das vozes que foram silenciadas e mais das verdades que ainda podem transformar a maneira como você vê a si mesmo no mundo, porque isso não é apenas história, é uma jornada viva, e juntos estamos trazendo de volta a luz que nunca foi verdadeiramente perdida,